Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver duas mutualidades e amanhã a última delas. Aí teremos visto nesses 13 dias, teremos visto 26 mutualidades. O que eu desejo é que tenha havido bastante aprendizado com isso. Hoje nós vamos ver suportem-se uns aos outros. Essa mutualidade está na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportar é não ceder, é aguentar, é resistir, é ser capaz de segurar. Certamente que suportar certos tipos de pessoas é muito difícil. É muito difícil. Acredito que, pensando bem, é uma mutualidade muito difícil que o apóstolo nos entrega, né? Mas vejam bem, nós estamos numa guerra. A guerra é contra o mal. Numa guerra, os soldados dão apoio uns aos outros. Eles se ajudam, eles se cobrem. Se um é ferido, recebe imediatamente a ajuda do outro. E vivemos num mundo assim. E por vivermos num mundo assim, temos que aprender a suportar as pessoas. Temos que aprender a suportar atitudes, comportamentos que sejam desagradáveis, aos quais nós não estamos acostumados, não fomos criados com aquele tipo de comportamento, mas precisamos aprender a suportar. Porque quando o apóstolo diz suportai-vos uns aos outros, o apóstolo também quer dizer o seguinte: ajude, aconselhe, oriente e dê suporte. Não é somente aguentar, suportar, não. Vejam no caso do soldado da guerra que eu falei, quando ele vê um amigo ferido, ele tira da fileira, leva para o canto e tenta dar de imediato, aplicar o primeiro curativo e o primeiro atendimento que ele possa dar para fazer parar de escorrer aquele sangue, para colocar algo em cima daquele ferimento. Então, o suportar, que Paulo diz aqui, suportem uns aos outros, é nesse sentido. É de ajudar, de aconselhar, de dar suporte, de orientar. Porque, imaginem, na família de Deus, todo mundo foi criado diferente. Não é como na nossa casa, que todo mundo recebe o mesmo ensino, a mesma educação, e depois cada um fica de um jeito. Mas na família de Deus não é assim. Na família de Deus, todos recebem a mesma palavra, que é a Bíblia, todos recebem o mesmo Espírito Santo, todos têm a palavra do mesmo Deus, mas as pessoas trazem a si a sua natureza humana. E essa natureza humana faz com que as pessoas tenham costumes, atitudes completamente diferentes e desagradáveis para uns para com os outros. Por isso que o apóstolo diz que é para suportar, e nesse suportar é ajudar, aconselhar, orientar as pessoas para que elas mudem de conduta, mudem de atitude. E é interessante que o apóstolo conclui esse versículo dizendo assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vejam que é um sentido bem diferente daquilo que a gente imagina que tem que aguentar o outro. Temos que aguentar para aconselhar,
para discipular, para ensinar, para ajudá-lo a mudar uns aos outros, porque nós também. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, né? Tem coisas em mim que certamente você não gosta, coisas em você que certamente eu não gosto, e assim nós vamos nos suportando uns aos outros. A outra orientação, a outra mutualidade de hoje, vem do apóstolo Pedro. Está na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10. E que ele diz assim, ó: sirvam uns aos outros. Na igreja, quando todos se servem, quando uns servem aos outros, essa igreja cresce e se fortalece. E como é que nós ajudamos uns aos outros? Nós ajudamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, que sirvam uns aos outros, nós servimos uns aos outros por meio da prática e da ação dos nossos dons. Quem é misericordioso é agindo com misericórdia. Quem tem o dom de ensinar, ensinando. Quem tem o dom de orar, orando, e assim por diante. Então, à medida que se vai pondo em prática e se vai usando, praticando os dons que Deus dá para nós, para cada um de nós, todo mundo recebe um dom, nós vamos servindo aos outros. Servir aos outros não é fazer pequenas coisas, carregar pequenos pacotes, dar comida. Não, não é isso não. Servir aos outros em amor. E servir aos outros em amor é praticando o dom que Deus nos deu. Assim é que nós servimos com amor. Isso é muito interessante. Por isso que a Igreja de Deus é muito heterogênea nesse sentido. O apóstolo diz várias vezes que Deus deu a cada um os dons conforme ele quis. E esses dons que ele quis vão ser exatamente, vão ser utilizados para que nós possamos servir uns aos outros. Nós não podemos influenciar as pessoas, não podemos transformar as pessoas, não podemos fazer com que as imperfeições delas mudem. Não podemos desanimar, não podemos desestimular, mas nós podemos servi-las com a prática dos nossos dons. E ao servi-las com a prática dos nossos dons, quantas mudarão? Né? Quantas mudarão? Quantas mudarão pela oração que nós vamos fazer? Quantas mudarão pelo ensino que nós vamos praticar? Quantos vão mudar pela misericórdia que nós vamos praticar? Então, é assim que nós devemos servir aos outros, uns aos outros, é praticando os dons que Deus nos deu. Seja suportar, seja servir, tudo deve ser feito com muito amor, para que dê bastante resultado e para que a Igreja de Cristo seja edificada. Vamos fazer isso? Eu creio que se nós fizermos isso, tudo vai dar certo, a Igreja vai crescer e nós estamos precisando que a Igreja de Deus cresça num mundo tão cheio de tantas maldades. Uns aos outros, uns para os outros, uns com os outros. Não vamos esquecer disso. Até amanhã. E não esqueça também, eu já vi que você não assinou meu canal ainda, viu? Vá lá e assine. Obrigada.